Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live de hoje, que nós vamos conversar mais um pouquinho sobre quem? Sobre quem? Sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre os nossos sobrinhos, sobre as crianças, né? Hoje nós vamos conversar sobre as crianças. E para quem tá chegando agora, tô esperando o pessoal se aproxegar, né? Para quem tá chegando agora, eu sou a Vani Lopes. Sou professora há mais de 35 anos, já tive contato com mais de 1.200 famílias, onde a gente conversava, onde a gente compartilhava conhecimento, né? Onde muitas me procuravam para tirar dúvidas e também para perguntar o que fazer com as crianças em determinados comportamentos, né? Sou educadora socioemocional, orientadora familiar, escolar, né? E estou aqui para esclarecer vocês, pais, esclarecer vocês. Quero muito poder ajudar, compartilhar com vocês tudo o que eu vivi, tudo o que eu vivenciei, né, nesses meus 35 anos. Então sejam bem-vindos, vamos chegar, vamos conversar. Hoje a gente vai fazer algo, assim, sempre quando eu vou desenvolver o meu conteúdo, né, minhas lives, eu vou atrás dos comentários que vocês fazem. Por isso que eu peço que vocês comentem sobre alguma postagem, sobre algum vídeo que vocês olham, alguma coisa que vocês querem saber mais. Vani, eu gostei desse conteúdo, mas eu quero saber um pouco mais sobre a ansiedade, sobre a mentira, sobre o medo nos estudos. Vani, conta pra mim. Então, sempre eu gosto muito de ficar olhando os comentários de vocês para que eu possa... poxa, elas estão preocupadas com esse assunto. Eu vou tentar fazer de uma forma que fique bem claro para poder ajudá-los, para poder ajudá-las, né? Então, sempre que vocês puderem, a gente tem o canal no Telegram, né, JJ? A gente tem um canal no Telegram. Onde tá? No link na bio. O link na bio, sabe a bio, assim, embaixo daquela fotinha que eu tô ali, embaixo tem o link que vocês podem ir pro Telegram. Entra lá no meu canal no Telegram, eu posto coisas diariamente lá, né? A equipe tá sempre ativa também. Tem o YouTube, o meu canal, faz a inscrição do meu canal lá no YouTube para vocês estarem por dentro. Sempre que eu postar algo diferente, o sininho vai tocar, ativa o sininho. Porque é tudo isso que faz com que eu esteja aqui sempre dando conteúdos novos para vocês, para poder ajudar. Então, façam isso, né? Vocês querem mais conteúdo? Vani, eu quero tal coisa, coloca lá. Eu quero saber tudo referente à criança. A gente vai procurar esclarecer um pouco mais vocês. E esse conteúdo de hoje é um conteúdo que sempre tem um comentário ou outro, né? As mães desesperadas porque as crianças não leem, não têm vontade de ler, não tem iniciativa para leitura, não gosta de ler, né? Não gosta é um pouco forte. Eu falar assim, meu filho não gosta de ler, é forte, né? Isso. Porque primeiro eu preciso entender se eu apresentei a leitura para ele, né? Porque eu sou o maior, eu sou a autoridade dentro de casa. Então, será que eu apresentei a leitura para o meu filho? Não é verdade? Mas o filho não gosta de comer beterraba, mas será que eu apresentei a beterraba para ele, né? Eu mostrei a beterraba para ele. Então, é muito importante a gente entender que tudo depende de nós. Nós somos os pais, nós somos os guias das crianças, nós somos os exemplos. E na reunião de hoje, eu juntei um pouquinho ali, um pouquinho lá, de algumas dúvidas, e eu vou passar para vocês como incentivar o seu filho a gostar de ler, né? Veja, ele gosta, mas como incentivá-lo a gostar mais, como apresentar a leitura para ele. Todos nós já sabemos que a infância é o melhor momento para que o hábito da leitura seja inserido, né, nos nossos pequenos. E é na infância que a gente pode o quê? Fazer com que os nossos pequenos se apaixonem
pelo mundo dos livros, né? Sabe aqueles livrinhos infláveis que você costuma dar para a criança? Ah, Vânia, mas não tem letra, é só desenho. O desenho traz a imaginação, a criança imagina o que está acontecendo, né? E automaticamente ela está lendo, né? Ela está criando. Então, esse tipo de livrinho que tem poucas letrinhas e mais desenhos são importantes. Então é importante que você apresente de bem cedinho, né, os livros para as crianças, a leitura. Aí você vai falar, mas Vânia, como que eu faço isso, professora Vânia? Será que eu consigo fazer isso? Né? Olha só, todo pai esclarecido consegue milagres. Então se você quer ser um pai esclarecido, se você já está no caminho de ser um pai esclarecido, você vai conseguir milagres. Porém, é importante que todos nós saibamos que a família, ela tem um papel crucial, né, para o incentivo, para o hábito da leitura. A família, ela é assim o alicerce, né? A gente costuma transferir isso para a escola. Não é na escola que meu filho vai aprender a ler, né? Lá na escola ele vai ser o quê? O professor vai o quê? Reforçar, né, o hábito da leitura. Eu quero criar o hábito da leitura dentro da minha casa, lá com o meu filho. Poxa, mas professora Vânia, aí você pegou pesado. Eu não tenho tempo. Meu dia é corrido, são tantas coisas para fazer que meu tempo ele fica assim, ó, desse tamanhinho. E além do mais, os estímulos da era digital também faz com que eles não precisem mais de ler. Meu filho não precisa ler, meu filho não precisa escrever, ele apenas pega o celular e fala, quero a música tal, aí vai aparecer a música, professora Vânia, ou então ele só toca ali, ó, ele aperta já e não precisa, né? Então a gente tá o quê? Nós pais, nós estamos o quê? Presos, né? Entre mostrar os livros, sendo que nossos filhos estão querendo mais o quê? A era digital, querem o quê? Querem os celulares, os smartphones, né? Então, professora Vânia, me diz, com tudo isso, como é possível? Eu quero saber como estimular o meu filho a ter interesse pela leitura. Então, como é possível, professora Vânia? Então, a gente vai... isso que eu tô falando aqui para vocês é que realmente foi o que eu ouvi, o que eu ouço, né? De algumas mães que me perguntam, meu filho não gosta de ler, como que eu faço? Já tem aqueles que falam assim, nossa, eu adoro ler, mas meu filho nada. Então, é importante agora você entender como você vai fazer isso, tá certo? Bom, o primeiro passo é você pensar na leitura como uma oportunidade de você passar um tempo de qualidade com seus filhos. Deixa eu falar boa noite aqui. Boa noite, Deia, boa noite... Deolindo, boa noite, Juliana Deolindo, boa noite, Renata, boa noite, Lucileida, boa noite, Fernanda, boa noite, Deia, sejam bem-vindos, vamos conversar para vocês entenderem como é que a gente vai incentivar, como é que a gente consegue incentivar mesmo com aquele tempo corrido, aquele tempo curtinho que a gente tem, porque a ideia, a intenção aqui minha, gente, é de verdade aumentar esse tempo de vocês, viu? É de verdade aumentar o tempo de vocês. Então, pensar na leitura como... A gente tem que pensar na leitura como uma oportunidade de passar o tempo, um tempo de qualidade com os filhos, uma conexão. Ou seja, aproveitar para ter um pouco mais de aconchego com o filho, né? E assim, criar momentos de diversão, que ao mesmo tempo vão incentivar o desenvolvimento da criança. É muito gostoso. Você já parou para pensar o quanto é gostoso você sentar e ler um livro com o seu filho, ou contar uma história e fazer com que ele transcreva, né, a história através de desenhos, os menorzinhos, os maiorzinhos através realmente da escrita? Você já parou de pensar o quanto você vai dar risada, o quanto vai ser gostoso isso tudo? Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber, além de entender que a leitura é uma maneira
grande de vocês se aproximarem, além de vocês entenderem que a leitura é uma maneira grande de vocês se aproximarem, ela tem, ela tem vários benefícios, tá? Mas eu separei dois aqui, dois benefícios para vocês cruciais, tá? O primeiro benefício que o seu filho tem quando você lê alguma coisa para ele, quando você apresenta um livro, quando você apresenta o hábito de ler, é o que eu disse, né? A criança, ela não conhece, né? Cabe a nós apresentarmos para ela a leitura, cabe a nós apresentarmos para ela tudo o que está rodeando ela, né? Então, o primeiro benefício muito importante é quando você lê para o seu filho, a leitura torna-se uma experiência riquíssima. Então, quer dizer, aquela criança ela ganha muito, né, no seu desenvolvimento infantil, no seu desenvolvimento. A leitura ajuda, quando você lê para o seu filho, você ajuda a desenvolver o quê? A linguagem de diferentes maneiras. Tá? Ela ajuda a criança, a criar narrativas e a ter um melhor desempenho em disciplinas escolares. E são todas elas, porque todas as disciplinas escolares, até a matemática, exigem uma boa leitura, né? Para um bom entendimento. Vocês concordam comigo? Até a matemática, né? Na hora da situação problema, por exemplo, a criança tem que saber ler e entender para poder resolver, né? Ir para resolução do problema. Então é muito importante. Então a criança ganha isso. Olha o presente que você está dando para o seu filho no simples hábito de ler para ele. O segundo benefício, né, que a leitura traz é que ela incentiva o quê? A criatividade. Olha só. Ela incentiva a imaginação e ela estimula o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que vão ser importantes, né? A gente sabe que todas as habilidades socioemocionais, elas não são importantes só agora, elas são importantes para toda a vida, né? Ao longo da vida, na vida adulta da criança. Então, esses são os dois principais benefícios que a criança ganha. Olha só, ela está ganhando de você quando você começa a ter o hábito de ler para ele, né? Agora, são dois benefícios fundamentais. Só dois super importantes, né? Agora, como a gente pode incentivar? Como que eu vou incentivar, né, a criança a ter esse hábito de ler, né? E, consequentemente, a criança ganhar esses dois benefícios, né? Como que eu faço isso? Olha, primeiro ponto é a gente entender que para a criança, tá? Eu vou falar agora uma parte da neurociência mesmo. Para a criança, você não pode apresentar uma vez. Às vezes você fala uma, duas, três, na terceira você já acha que ele não gosta, né? Na quarta, não quero mais saber. Eu tentei, né? É importante você entender que quanto mais você fizer, quanto mais você praticar, o tempo de memorização da criança vai aumentando. E aí ela vai pegando gosto. Então não é uma, duas, três vezes que você vai apresentar que a criança, de uma hora para outra, a gente costuma dizer, né? De uma hora para outra a criança vai gostar de ler, né? Então é importante que tudo que eu vou falar para vocês agora seja feito sempre. Sempre. Quando a gente fala de hábito, né? Quando você tem um hábito, é porque você fez sempre. Você pratica, né? Então tudo que eu falar para vocês agora é isso. Vocês entenderem que não é apenas um dia que vai ser que nem o mágico, né? Que o coelho vai sair da cartola. Não é assim, tá certo? Não é mágica, né? É questão de prática. Quanto mais você praticar, melhor será o seu resultado, tá? Com o seu filho. Então vamos lá. Leia para o seu filho desde cedo. É importante, né, que a criança, antes mesmo de aprender a ler,
é importante que os pais leiam e contem história para ela. Então você que tem filho pequenininho, mas é pequeno, ele só tem meses, ou então ele só tem 2 anos, ou então eu tô pensando. Então você já sabe que quando seu filho nascer, você já tem que começar desde cedo, desde bem cedinho mesmo, do 0 meses mesmo. Você já começar a ler para ele. Mas aí, professora Vânia, eu vou parecer uma boba, né? Ali eu leio a criança ali dormindo, ou então lá brincando com os brinquedinhos deles. Mas você tá lendo. Então, desde cedo, tenham o hábito de ler para o seu filho. Leia histórias. Esse contato, tá? Desde cedo com o mundo das histórias, ele ajuda no desenvolvimento de habilidades de linguagem, né? Contribui para a construção de uma boa relação com os livros nos próximos anos. A criança começa a entender e a gostar de ler. Isso mesmo, desde cedo. E outro ponto bem legal é que você vai ter um ponto bem legal é você ter um lugar apropriado para você ler, aconchegante, né? Para você mergulhar a criança no mundo da leitura. É claro que se for possível, você pode criar um cantinho, se for possível, um cantinho longe das distrações, como a televisão, tablet. Agora não, agora celular não, agora nós vamos ler, né? É claro que você tem que contar com a ajuda do pequeno para criar esse lugar. Por exemplo, de repente ele não quer ler dentro do quarto dele, ele quer ler na sua cama, lá no seu quarto. De repente ele não quer ler na sua cama, ele quer ler na sacada, ele quer ler no quintal. Então é importante que você leia aonde ele quiser, né? Porque aí você e ele vão viver grandes aventuras juntos, vão mergulhar mesmo no mundo da leitura, né? Aí você fala, mas eu não tenho como reservar um cantinho só para isso, um cantinho. Você está falando de cantinho de leitura? É assim, essa linguagem cantinho da leitura é uma linguagem bem do professor mesmo, né? Nós na sala de aula, a gente na escola, a gente tem um canto, um cantinho onde nós fazemos a roda de conversa, a roda de histórias. Então a gente costuma colocar a nomenclatura de canto da leitura. Então essa linguagem canto da leitura, eu, professora Vânia, que estou passando para vocês. Tenham um canto da leitura porque eu acho mais organizado você ter o seu canto da leitura. Isso dentro da sala de aula. Mas você, na sua casa, pode fazer o canto da leitura onde você quiser. Você pode ler com o seu filho aonde você quiser. O que importa é a ação. E qual é a ação? Ler para ele. Tá certo? Então, por exemplo, você pode falar assim, filho, hoje tá fresquinho o tempo, né? Vamos fazer a nossa leitura lá fora? O que você acha? Né? Ou então falar assim, filho, que tal hoje nós lemos dentro do seu quarto, na sua cama? Que tal a gente ler hoje no seu quarto? Então, o que é importante é a ação, né? É a ação. E o importante também é você ter um dia, mais pra frente eu vou voltar nesse assunto, mas você ter um dia na semana para você ter essa ação, a ação de ler para o seu filho, né? E aí o local você vai adequar de acordo com o que a criança de repente quer, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, para que se torne hábito, a leitura ela precisa ser parte da rotina da criança, percebe? Então a criança tem que ter na rotina dela o dia da leitura, né? O momento que você vai ler, né? Mesmo com os seus afazeres, né? Com tudo muito corrido, é importante que a família encontre um horário. Quando eu falo de encontrar um horário, quando eu falo de fazer rotina, é esse ponto que eu pego, que eu falo para você, que é o ponto que vai te sobrar tempo, né? Eu já tive relatos de pessoas que falaram, olha, quando eu fiz a rotina e coloquei o dia da leitura, já tá automático, a gente chegar no dia, já se preparar, deu o horário, já se preparar, sentar para começar a ler, né? Quando eu vou
né? Faz aí lá, faz o dia da rotina. Sempre vou, né, dando algumas, ajudando algumas mães. Eu sempre falo, e elas falam que dá muito certo. Mesmo que você tenha um tempo corrido, é importante que você tenha esse tempo para leitura, né? Porque é assim que você vai começar a incentivar o seu filho a ler. É desse jeito que você vai estar dando os primeiros passos, né? Tendo um dia, um tempo apropriado. E por que eu falo escolher um dia junto com a criança? Porque tem aquele dia que às vezes você sai um pouco mais cedo do serviço, tem aquele dia, vamos imaginar a sexta-feira. Essa minha mãe, né, ela escolheu a sexta-feira para fazer o dia da leitura, porque sexta-feira para ela é o dia da preguiça, né? Então é o dia onde trabalha e chega à noite, sei lá, pede um fast food ou faz algo muito mais rapidinho e aí tem aquele tempo para ler. Tudo bem, pode ser na sexta. Tem gente que escolhe o final de semana, tem gente que escolhe a segunda, não importa. Importa é você ter um dia adequado, escolher um dia certinho para você começar a criar o hábito da leitura, né? Pode ser qualquer horário, desde que vocês estejam juntos. A ideia é você ler para o seu filho, né? Pode ser até mesmo na hora antes dele dormir, né? Por exemplo, porque assim também ajuda a criança a se acalmar, né? E a ter uma noite de sono tranquila, tá certo, pessoal? Então esse é um ponto importante para você incentivar a leitura, né? Eu tô dando primeiros passos e começo ali das crianças pequenas, de 0, 1, 2, e aí você vai adaptando ao seu filho maior, né? Eu falo isso porque a minha tem 16 anos e ela hoje lê, ela tem já o hábito da leitura mesmo, né? Já assim, ela às vezes ela hoje chegou, né, JJ? Ela hoje já chegou falando de um livro que ela quer comprar, mas, bom, enfim, aí ela já tem esse hábito de ler. Então, por isso que eu falo para vocês, esses passos que eu tô dando para vocês são passos lentos que você vai desde do zero ano, né, até os dias, a idade do seu filho atual. Outro ponto legal: inove nos livros infantis, inove nos livros do seu filho, né? Eu falo infantis, mas tem o pessoalzinho da adolescência. A diversidade de livros é enorme, tem vários livros com vários temas, né? Tem uns temas que eu gosto muito, que são temas de valores, né? Que falam sobre a gratidão, sobre a mentira, sobre a ansiedade. Eu gosto muito desse tipo de livro, assim, para criança. Eu acho, além de trabalhar a empatia, a inteligência emocional na criança, né? Trabalha valores. Eu gosto muito de ler esse tipo de livro. Eu gostava muito de ler com os meus alunos essas historinhas. Mas, enfim, são enormes, são grandes as diversidades de livros infantis, né? Agora, você pode apresentar para o seu pequeno diferentes formatos. Pode ser com mais ilustrações e menos escrita. Pode ser menos escrita, pode ser de poemas, pode ser de músicas, pode ser só com personagens famosos, pode ser com personagens que não sejam tão famosos, né? Pode ser de autores infantis clássicos, né? Tem aquele Rei Leão, tem a Bela e a Fera, né? Tem alguns também que não são tão famosos, mas enfim, o que importa é que você tem na sua mão muita coisa, muitos livros bons, gostosos de ler e que tem fundamento legal, que faz com que a criança, além de ser incentivada à leitura, ela também aprende, né? Ela já começa a imaginar, tá bom? Então é muito gostoso que você apresente esses livros. Agora, uma chamada de atenção, né? Eu quero que vocês prestem bem atenção numa coisa. É importante que vocês não pressionem, né, a criança a ler. Então, eu comprei o livro, eu quero que você leia ele todinho. Não, agora você vai ler. Não, agora eu comprei, agora você lê, né? Tem essa coisa. A criança não pode entender que o ler seja uma obrigação.
Pelo contrário, ela tem que usar a leitura com um prazer, né? Não pode usar a leitura como um castigo ou obrigação, né? Porque o que pode acontecer? Pode desenvolver uma relação negativa dela com os livros, né? Vamos imaginar, você quer comprar o livro do Rei Leão para ele ler, mas ele não quer do Rei Leão, ele quer da Bela e a Fera, né? Mas aí você fala, não, vou comprar esse aqui, tá certo? Aí já vem o autoritarismo, né? Vai ler o que eu quero, o que eu vou apresentar. Não, né? É importante que a criança escolha o que ela quer ler. Então ela tem que ver a leitura como um prazer, não uma obrigação, né? Outra coisa, isso acontece já com as crianças um pouco mais, os adolescentes, né? Você chegar para o seu filho e falar assim, hoje você vai ler 20 páginas. Você define o número de páginas que ele tem que ler, né? Você percebe que dessa forma você está impondo a leitura, você não está apresentando a leitura, você está impondo que ele leia. E isso vai dar um efeito reverso do que você quer. Não vai dar um efeito positivo, vai dar um efeito reverso, né? Tá certo? Então é importante que você preste muita atenção nessa questão de obrigar o seu filho a ler, tá certo? Vá com calma, vá com muita paciência, tenha muito cuidado, vá apresentando a leitura de uma forma suave, devagar, tá certo? Agora tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês, para vocês prestarem bem atenção, porque tem algumas crianças que podem ter dificuldade. Então, às vezes, não é que ela não goste, às vezes não é que ela não queira, às vezes é porque ela apresenta alguma dificuldade. Então, é importante você identificar se seu filho está conseguindo ler, né? Ou então, se ele é menorzinho, se ele não lê ainda, né? Se ele não lê ainda, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora, né? Ele ainda não lê, quando você lê e você pede, porque é importante quando você lê, você pede para a criança recontar a história, ou através de desenhos, os menores, ou através de um resumo, os maiores, ou só na fala, só no oral mesmo, né? Então, presta bem atenção. Se seu filho apresentar alguma dificuldade, né, com isso, é necessário o quê? Você procurar um especialista, como os psicopedagogos, né, que vão auxiliar como lidar nessa situação. Então é importante, muito importante a gente investigar, sabe? Porque você, Provana, eu fiz tudo isso que você falou, mas ele não conseguiu, não pegou. Então aí você procura um profissional, um especialista, porque às vezes ele deve estar com alguma dificuldade, pode ser na compreensão, pode ser na visão, compreende? Então é importante que você investigue isso, tá certo? Então, se por acaso a criança tiver alguma dificuldade, procure um especialista, não vá já achando que é porque ela não gosta de ler, tá certo? Às vezes é porque realmente você tá lendo para ela, tá entrando por aqui, saindo por aqui, porque ela não tá o quê? Compreendendo a leitura, né? E aí ela não consegue transcrever para você como foi a leitura. Isso não é porque ela não gosta, isso é porque ela está com alguma dificuldade. Então é importante você ficar atento a isso, tá certo? Por isso que eu falo, sempre, se você faz sempre, não é na terceira vez, na quarta ou na quinta vez que você vai ler que a criança vai pegar o gosto. Vai ser mais adiante. Outra sacada legal, fazia muito lá na escola. Fazia muito. É dar vida aos personagens do livro. É muito gostoso, gente. Pô, professora, mas eu não tenho tempo. Tem sim, se você conseguir um tempinho, né, colocar na sua rotina o dia da leitura e você mudar a voz, né, o tom de voz, dar vida ao personagem, né, falar, eu sou o pé de feijão do João. Você inventar, mudar o tom de voz, você
contar a história com animação, né? Você vai estar o quê? Abrindo mais os olhos do seu filho para o mundo da leitura, né? Então fazer isso deixa a leitura mais animada, mais gostosa. E você pode dividir o que? As falas. Agora quem vai falar é o... Vamos lá, vamos ver se a sua família tem o papai, tem a mamãe, vamos lá, tem as mamães, os papais e tem os irmãos. Aí você vai fazer o quê? Ah, então fulano vai fazer a parte de tal, ciclano... Ô, gente, você vai fazer um teatro com aquela leitura, isso vai ficar animado, vai ficar gostoso. Você vai encenar, né? Você vai mudar. Aí, sabe o que vai acontecer? A criança não vai ver a hora de chegar o dia da leitura de novo. Por quê? Porque você vai estar inovando, você vai estar dando vida à história, né? Por exemplo, você pega um livro, você lê o livro, aí você já não começa a imaginar os personagens? Né? Agora você imagina quando você ouve essa história com o tom de voz, né? Quando a pessoa faz o barulho do animal, quando o barulho da barulho da porta, né? Você já não começa a ficar a sentir que tá, né, que tá mais legal, né, a história, você já não começa a ter mais vontade? A criança também. Percebe? Então é muito gostoso, pessoal. É muito atraente você dar vida aos personagens, você mudar o tom de voz, porque além de ser atraente, vai deixar a família toda animada. E a história não precisa ser longa, não. Não precisa ser longa a história. Pode ser uma história curta. Não precisa ser um livro de 400 páginas. Pode ser um livro de 12 páginas. Um livro de 10. Eu lia no horário de almoço para os meus alunos, horário de almoço que, né, eu ficava o dia inteiro. No horário de almoço eu lia uma história para os meus alunos, eu lia em 15 minutos, tom de voz, fazendo os gestos dos personagens, e ainda depois no final dava folha para eles e falava: agora vocês vão desenhar sobre os personagens, o que vocês acharam. 15 minutos. Entende? Então dá para fazer, é possível sim. E dessa forma você tá o quê? Incentivando o seu filho a gostar de ler, né? Porque ele vai usar a imaginação, né? Ele vai usar a criatividade, tá certo? Então é muito importante esse ponto de você diversificar as histórias de acordo com você, com a sua animação, né? Por isso que é importante vocês fazerem isso tudo dentro da sua rotina. Fazer tudo isso dentro de um tempo que você tenha. Que não seja algo muito rápido. Vamos imaginar que se for na hora que ele vai dormir, que eu falei, né? Pode ser na hora que ele estiver indo dormir, que daí acalma. Aí você tem que fazer vai ter que contar uma história bem curtinha. Uma história bem curtinha por quê? Porque a história bem curtinha, a criança vai ouvir no começo, no meio e no final. Se for uma história longa, a criança vai dormir. E não vai terminar a história. Não vai fazer muito sentido. Tá certo? Então, observa. Se for uma tarde gostosa, que dá para você fazer uma história, contar uma história um pouco maior, ler um livro um pouco maior, também é fácil, né? Eu falo de você ler para ele e fazer com que ele, os maiores, né, reescreva a história, ou então reconte a história, e os menores de uma forma mais ilustrada, tá certo, pessoal? Outra coisa bem importante é você usar a tecnologia a seu favor. Então, ó, é importante que você regule, gente, isso é muito importante. Você regule o tempo e o local que o seu filho vai estar usando os smartphones, usando os tablets. É muito importante que você reduza esse tempo, né? Porque isso incentiva o interesse da criança por atividades fora das telas, né? Como ler um livro, por exemplo. Então, vamos fazer um quadro de rotina lá, você tem o seu tempo de celular e você tem o seu tempo da leitura. Como você quer fazer? Você quer fazer como? Que horas? Então você pergunta para a criança vai te dar. Porque tem criança, gente, que fica 2, 3 horas
no smartphone, 2, 3 horas no celular, né? E aí, ela tá no celular, se você pegar dessas 2, 3 horas que ela fica no celular, reduzir um pouquinho e deixar ela pelo menos com 20 minutinhos com um livro para ler, ela tá incentivando, já vai estar dando uma força, né? Porque o que eu quero dizer com isso é que é importante a gente determinar tempo, né? Limite para tudo, gente, né? Tudo, eu já disse isso, tudo em excesso não é bom. Tudo que a criança faz em excesso não é bom. Além de deixar a criança cansada, estafada, vai fazer com que a criança tenha o efeito reverso do que você quer. Tá certo? Então é importante você fazer toda essa dosagem de tempo. Dosagem de tempo para celular, dosagem de tempo para brincar, dosagem de tempo para tudo. Tem que ter. É preciso, é necessário, tá? Tudo em exagero não é bom. Outro ponto muito legal que você pode fazer para você incentivar o seu filho na leitura. Incentive o protagonismo. Nossas crianças hoje são as protagonistas da sua vida. Tá certo? Nós temos hoje a metodologia ativa que trabalha totalmente com o protagonismo dentro das escolas, né? E o que seria isso? A leitura, ela estimula nas crianças o espírito de descoberta, né? Que as leva a serem protagonistas de seus aprendizados, sem depender de alguém para mostrar o caminho, por exemplo. A criança, ela vai direcionar o seu caminho. Então é importante que você dê um espaço para a criança construir os seus novos conhecimentos a partir do livro. Tá certo? Deixá-lo escolher qual é o livro que ele quer ler, o lugar, o horário da leitura. Tudo isso são formas de estimular a criança a fazer escolhas com autonomia. Então é importante, eles são os protagonistas. Marquem isso aí, marquem isso. As crianças são os protagonistas. Então deixe-os construir os seus novos conhecimentos. Deixe-os escolher os livros. Deixe-os escolher o lugar que eles querem que leia. Que eles querem ler ou que eles querem que você leia. Deixem eles vivenciarem isso. É importante para a autonomia da criança. Então, na hora de determinar o horário e o dia da leitura, é sempre bom você ouvir a voz da criança. Tá certo? Então é muito bom. Nossos filhos, hoje, eles estão à frente ali, ó, das suas atividades, das suas atitudes, das suas responsabilidades. Tá certo? Então é muito importante. Quando eu falo, não faça por ele, deixe que ele faça as coisas sozinho, é isso que eu quero dizer. Porque ele vai desenvolver o seu aprendizado, os seus conhecimentos. Outro ponto bem legal para você incentivar o seu filho à leitura. Faça passeios de leitura. Isso mesmo, biblioteca. Hoje é dia, vamos conhecer a biblioteca tal. A gente não fazia trabalhos em bibliotecas? A gente não ia, não era legal, não tinha aquele monte de livros e tal. Deixa a criança fazer esse tipo de passeio, né? Hoje nos shoppings tem aqueles locais, né? Que tem os livros, que daí tem a portinha, a criança entra, vai lá, pega um livro, pega outro. Faça esse tipo de passeio, porque ela vai folhear e aí ela vai falar, mamãe, esse livro eu gostei, me atraiu, né? Compra pra mim e tal. E aí você vai incentivando a criança, né? Agora, é claro, ir ao shopping, a esse passeio, vai dinheirinho, não é verdade? Mas se você ir só para uma livraria para mostrar o número de livros, de histórias que tem, é um passeio barato, né? E para você vai ser gostoso, porque vai aumentar mais ainda a sua conexão com o seu filho e um momento gostoso de você, da família. Então, você tem que procurar lugares que ofereçam o quê? Espaços para, por exemplo, tem muito nos Sescs, né? Tem aqueles espaços que as crianças sentam para ler, né? Espaços para ler, tem os livrinhos lá e a criança vai, pega um livrinho e fica lá sentada lendo. Ofereça esse tipo de passeio para o seu filho,
Desse jeito você vai estar incentivando. E a grande sacada, tá, gente? Para terminar assim, com chave de ouro, é você ser o exemplo para o seu filho. Você entender que as crianças, elas aprendem muito imitando o comportamento dos seus pais. E elas acabam espelhando em seus hábitos. Por isso é importante que os adultos da família também sejam leitores. Leia alguma coisa, nem que seja um gibizinho, mas leia. Leia para o seu filho ver que você é leitor e ele também vai se incentivar cada vez mais, vai se motivar cada vez mais para ler. Tá certo? Então dê o exemplo. Dê o exemplo para o seu filho. Você lendo, ele também vai ler. E o gostoso, vocês vão poder ler juntos. Bom, eu acredito, pessoal, que deu para vocês entenderem que está nas nossas mãos o fato da criança gostar de ler, né? A gente lembra que incentivar o seu filho a gostar de ler só depende de nós. Colocar em prática, pessoal, é isso que importa. É possível, porque se você colocar em prática, vai ajudar e muito o seu filho no mundo do conhecimento e da escrita. Uma criança que lê bem, ela escreve bem. Uma criança que lê bem, ela vai falar bem. Então vocês vão entender o quê? Que lendo para ele desde cedo, ou seja, se você que é pai de criança de 0 a 5 anos, começar a ler desde cedinho, vocês já vão dar os primeiros passos para que seu filho comece a ter hábito na leitura, né? Vai ter um encontro mais saudável com o livro, né? Então, outro ponto legal, divida com seu filho, pergunte para ele aonde ele quer que leia. Apresente para o seu filho os livros de fácil entendimento. Isso no começo, quando eles estiverem já mais velhinhos, né? Você vai fazendo com que ele apresente outros livros para que ele queira outros desafios. Não pressione. Não pressione e nem transforme em obrigação a leitura. Porque isso não vai ser gostoso, vai dar um efeito inverso do que você realmente quer. A leitura deverá ser um prazer e não uma obrigação. Crie e dê vida aos personagens. Peça que seu filho faça ilustrações do que ele entendeu. Olha que legal, é gostoso. Gente, eu fazia tanto isso na escola, é muito gostoso, é bom demais. Se você quiser, muda o nome dos personagens, coloca o nome dele mesmo. Enfim, use a sua criatividade, que vocês têm sim, muita. Tá tudo aí, ó, dentro da manga, eu tenho certeza. Incentive o protagonismo, ou seja, dê espaço para o seu filho construir novos conhecimentos. Faça passeios de leituras em bibliotecas, isso é a grande sacada. E por fim, seja o exemplo dele. Leia para ele, apresente a leitura para ele, porque se você tem o hábito da leitura, o seu filho também terá. Bom, pessoal, e eu volto a dizer, para que os nossos filhos gostem de ler, para que nossos filhos gostem de escrever, para que ele seja apaixonado pelos estudos, é importante que nós também apresentamos tudo isso para ele. A gente precisa mudar um pouco as nossas atitudes, pessoal. A gente precisa, ser mais esclarecido. A gente precisa ter tempo para essa conexão. Concordam comigo ou não? E é possível, porque se a gente fizer tudo isso, vai sobrar muito tempo. Muito tempo mesmo. E para sobrar esse tempo todo, é muito simples, faz uma rotina, um planejamento. Tá certo, pessoal? Eu tenho certeza que com tudo isso que eu apresentei hoje para vocês, vocês vão sim incentivar o filho de vocês à leitura. E não esquece não, tem muito conteúdo bom para vocês lá no Telegram.
lá no meu YouTube. E se vocês quiserem, mas Provani, onde eu acho? Vai na minha bio ali, ó. Eu tenho uma fotinha assim, ó. Então, lá de baixo tá a bio. Entra lá, o link tá lá. Vai lá no meu canal, tem muita coisa legal pra vocês, tá certo? No YouTube tem muito vídeo bom, muito conteúdo. Coloca lá nos comentários o que vocês querem mais saber que a Provani passa pra vocês. Eu quero muito, muito ajudar e compartilhar os meus conhecimentos que eu vivenciei com vocês. Tá certo? Um beijo grande pra vocês, pessoal, e até a próxima. Tchau!